Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, ontem eu falei a coisa da mudança, né, e dessas duas partes que seriam necessárias para mudar, pensando de um ponto de vista terapêutico, assim. Uma que seria trazer à consciência coisas que estão no campo do inconsciente, automatizadas, aprendizados estranhos e padrões estranhos que a gente construiu porque não conseguia lidar com esses conteúdos de outra maneira nessa infância, na infância, lá no outro momento da vida, que aprendeu assim, e esse outro lado que é então trazer isso à consciência e aprender coisas novas, aprender novas maneiras de lidar com essas situações, com situações da vida, né? E aí, bom, aprender como? Aí falei um pouco disso, de maneiras de aprender isso, e falei assim, meio apontei coisas e queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a ideia de aprender coisas novas, assim, como é que a gente consegue descobrir novos conteúdos, como é que a gente consegue descobrir novas maneiras de estar e de desistir mesmo, assim, né? De existir no mundo, assim, como é que isso se dá de verdade? Porque parece tão rançosa a vida às vezes, parece tão difícil de mudar, né? Então a gente passa, então, eu já descobri, já trouxe para consciência e tal, mas continua aqui no ranço da coisa, nessa espécie de aderência dessa coisa que volta, né, uma espécie de regressão, assim, né, para esse meu sistema funcionando sempre desse mesmo jeito. Como é que eu caminho e tal? Essa é uma pergunta que realmente é muito forte, muito frequente, que eu me faço também na vida várias vezes. Falo, tá bom, cara, mas Emanuel, de novo isso? Poxa vida, né? Enfim, e aí queria falar um pouco sobre isso hoje, tentar desenvolver um pouco esse assunto, ainda usando a coisa da neuropsicanálise, usando Freud e pensando como que a psicanálise pode servir para isso e como que outras coisas têm que entrar na equação também. Outras áreas da nossa vida assim, têm que fazer parte disso também, que não são só o campo terapêutico em si, são campos diversos. Vamos lá um pouco falar sobre isso? Vamos lá. Bom, então, primeiro que pensando na psicanálise, parte do trabalho é trazer ao consciente, trazer para a nossa consciência essas coisas que estão lá enfiadas e guardadas e dar coragem para esse sujeito de enfrentar elas, né? Então, acompanhado, vamos juntos, vamos lá, vamos enfrentar isso. E aí olhar para isso e falar, te assusta muito, mas é porque você era criança quando você guardou, então agora você já não é mais criança, vamos nessa, talvez a gente consiga. Essa parte do trabalho, a interpretação desses conteúdos e trazer para cá, mas justamente a outra parte do trabalho, e o Freud diz literalmente isso, que é a parte mais delicada, mais complexa do trabalho, é o manejo da transferência, né? É a transferência. A transferência, o que é a transferência? A transferência é o troço que acontece entre o paciente e o psicanalista, o analista, enfim, que é esse cara, esse paciente, que é esse analisante, não interessa o nome, mas esse camarada que está sendo atendido, ele vai ter uma tendência a repetir esses sistemas, esses padrões de relação que ele tinha lá com os pais, ou com as figuras parentais, ou com as figuras lá que inauguraram esses campos de encrenca com ele. Ele vai repetir realmente na análise esses campos. E aí ele tem essa vontade de repetir, de fazer de novo isso. E ele vai fazer isso. E isso a princípio é estranho, né? Você fala, mas ele vai repetir isso? Vai repetir isso. E aí o que o psicanalista tem que fazer, conseguir fazer, esse terapeuta tem que conseguir fazer, é manejar e lidar com essa repetição. Como é que eu lido com isso? Porque não adianta você recusar ela, porque ela é justamente, como diz o Freud, a força motriz, a coisa fundamental para que o tratamento psicanalítico funcione. Porque com essa vontade de repetição afetiva, desses laços afetivos que vão querer acontecer, você pode reencaminhar eles, nesse sentido, produzir novas relações, né? Produzir um novo aprendizado, uma nova experiência. Então, é esse o manejo da transferência, né? Então, nessa relação nova, que você vai se apaixonar pelo seu analista, vai odiar seu analista, vai querer matar, vai atrasar, vai faltar, vai tudo que você vai fazer com o seu analista, o analista, a analista, tem que então saber lidar com isso para fazer isso ser uma possibilidade de mudança, né? Uma possibilidade de mudar, justamente. Não só trazendo os conteúdos do inconsciente, mas revivendo coisas, vivendo novas coisas, vivendo outras possibilidades de relação. E, bom, para quem me pergunta sempre por onde que eu quero ler o Freud, onde que eu começo e tal, eu acho que um lugar legal para começar o Freud, assim, tem vários, já falei, mas um deles é a questão da análise leiga,
que é um texto bem simples, assim, que ele vai defender que a análise tem que poder ser feita, praticada por não médicos, né? Isso lá em 1926, eu acho. Então ele é um texto que ele faz um diálogo com o interlocutor imaginário, que não é bem imaginário, ele depois explica quem é, mas que ele vai explicando o que é a análise, como é que funciona. É muito legal esse texto. Então a questão da análise leiga, eu posso botar aí embaixo se eu lembrar depois. Mas nesse texto tem essa parte que é fundamental, que ele fala assim, sobre o treinamento do analista, né? O analista pode se treinar e tal, ele vai aprender a lidar com as coisas, esses conteúdos, a interpretar esses conteúdos, a teoria toda e tal, mas o difícil mesmo é manejar a transferência, é isso que vai acontecer, é entender como é que ele vai usar isso para orientar um processo de mudança, né? Então é porque nesse momento ali está vivendo o analisante, o analisando, o paciente está vivendo uma nova experiência. Então ali ele pode fazer, por conta desse amor que está acontecendo ali, esse amor transferencial, esse amor pelo analista, ele pode usar esse amor que está se dando, que está sendo materializado ali, para encaminhar uma mudança. E aí, pensando na neuropsicanálise e pensando nas neurociências de modo geral, eu acho, a ideia de aprendizado, de memória e tal, e tudo isso, o que acontece? Pensando qual é a função da transferência nesse sentido. O que acontece? Na vida, a gente tem um certo conteúdo de memória, né? E o pensamento é sempre uma articulação dessa memória, né? É você olhar atrás ali e articular essa memória para tentar dar uma resposta. Bom, e nesse sentido também, a imaginação, como é que eu imagino aqui, é sempre uma articulação de imagens de memória também. Você não é capaz, teoricamente, de imaginar o que não está na sua memória. Olha que louco. Você não é capaz de imaginar uma coisa que você nunca viu, nesse sentido. Você é capaz de fazer articulações novas entre coisas que você já viu, mas você não é capaz de criar uma imagem, do nada, assim, criar uma imagem. Então, nesse sentido, toda a representação que tem na sua cabeça, todas as representações que tem, as imagens que tem, tudo que tem na sua cabeça veio do mundo exterior. O Freud também já falava isso lá, que tudo que tem aqui de representação veio do mundo exterior, não tem como ter vindo de outro lugar, veio do mundo exterior. Então ele estava certo também, aparentemente, nesse sentido. Mas então, como tudo que está aqui veio do mundo exterior, você então vai... as respostas que a gente dá para o mundo são sempre articulações do que a gente tem. Então, nesse sentido, a transferência na psicanálise, essa relação que acontece, é uma inauguração de um novo modelo. É uma inauguração de uma nova experiência. É uma nova experiência possível de relação. E aí você então tem uma outra referência para poder agir de um outro jeito, né? Nesse sentido, você está tendo você está ganhando um tipo de arcabouço, você está ganhando uma nova ferramenta para atuar, você está aprendendo uma coisa nova nesse sentido, você está realmente aprendendo uma coisa nova naquela relação ali. Mas então, se a gente seguir isso para a vida, saindo do campo da terapêutica em si, do setting, da psicanálise lá e tal, se a gente seguir isso adiante, a gente entende que para a gente atuar de um jeito diferente no mundo, a gente tem que aprender coisas novas, porque se a gente estiver sempre ali com o nosso mesmo corpo de referências, a gente vai tender a replicar as nossas mesmas respostas. Com as mesmas referências, você busca lá e encontra a mesma resposta. Então, parte fundamental da história é que a gente consiga descobrir coisas novas, olhar coisas novas. E aí, nesse sentido, por exemplo, a narrativa é fundamental. O que é a narrativa nesse sentido? A narrativa, as histórias que a gente ouve, as histórias, os filmes, os livros, são novas referências para o seu aprendizado, né? São novas referências para a sua memória. Então você vai ouvir uma história, você se identifica com aquela história, você se coloca naquele lugar daquela pessoa lá, só que aquela história propõe um final para aquele conflito afetivo lá, aquele conflito específico, subjetivo, que aquele sujeito com o qual você está identificado está vivendo, ele propõe um final que não é o final que você faria, que é um final que aquele narrador, que aquela pessoa que está contando aquela história resolveu fazer. E aí você aprende uma nova maneira, então você aprende uma nova referência, entende? Então é uma inauguração de um novo saber, é uma inauguração de uma nova memória, então uma inauguração de uma nova resposta possível. Então a gente vai colocando coisa na nossa cabeça, coisa nova, abrindo conteúdos novos para a gente poder atuar de maneiras novas. Isso acontece de todos os jeitos. Nesse sentido, olhar o mundo é aprender coisas novas. Só que o problema é que a gente tem uma tendência a olhar as coisas e colocar elas onde a gente já sabe onde elas deveriam estar, onde a gente acha que elas deveriam estar. Então a gente olha o mundo nesse sentido sempre com preconceito, né?
Preconceito nesse sentido, a gente olha e fala, a gente enquadra aqui. A gente não descobre o mundo a cada vez que a gente anda, a gente só reenquadra em lugares que já são seguros pra gente. Então aquele negócio ali vai para cá, aquele negócio vai para cá, em lugares da memória que já estão meio pré-definidos. Então você não está descobrindo coisas, você está só reenquadrando. Então parece que você não está aprendendo nada. A gente poderia tentar olhar o mundo e aprender coisas com ele a cada instante. Como é que aquela pessoa ali atua, por que ela faz assim, por que ela anda desse jeito, por que ela fala desse jeito, por que ela reagiu a isso que aquela outra pessoa falou. É sempre um aprendizado. Poderia ser, se a gente estivesse disposto a prestar atenção nas coisas, realmente desejando prestar atenção nas coisas, e não só enquadrar onde a gente já sabe, entende? Porque é o que a gente faz, é mais fácil. Gasta menos energia. Você enquadra, você estabelece um campo de segurança e vai adiante. Gasta menos energia mesmo, assim, literalmente. Mas é importante que a gente consiga fazer esses processos de aprendizado, né? Porque senão a gente vai tender a responder sempre da mesma maneira. Então, nesse sentido, conversar com outras pessoas é um processo de aprendizado, desde que você consiga ouvir. Ouvir quer dizer o quê? Ouvir quer dizer não enquadrar o que a pessoa está falando no que você já sabe, né? Já supõe, né? Então, você ouve aquela opinião daquela pessoa sobre aquela coisa, você fala, aquela pessoa está falando, coloca aqui, ela é bolsonarista, tá? Ela é lulista, ela é feminista, ela é machista, ela... Não, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que tem uma série de situações e que se você conseguir ouvir, talvez você aprenda alguma coisa. Ao invés de dizer o que ela é, de enquadrar onde ela deveria estar. Né? Botar aqui na sua cadeia de referências aqui, seguras e meio sólidas aqui, que estão aqui, então você não mexe. Mas se a gente conseguisse ouvir, por exemplo, Dose Diária para mim é um exercício muito interessante, foi durante esse ano, tem sido ainda, de realmente aprender coisas novas. De ouvir opiniões e histórias, e aí o autoescrito então nem fala, porque ler as histórias das pessoas, ouvir a narrativa das pessoas, é muito potente, porque você descobre outras maneiras de enfrentar os conflitos, de experimentar os conflitos, então você aprende. Então, concretamente, você está aprendendo coisas. Concretamente, estou aprendendo muitas coisas aqui. Então, isso é muito intenso. Às vezes é desgastante, inclusive, porque você fala, cara, como é que eu processo essa informação? Você não consegue, porque dentro do seu jogo, do seu teatro aqui atrás, você não consegue enquadrar. E aí você fala, bom, então não tem lugar. No meu corpo de referências, não cabe isso que eu acabei de ouvir. Como é que eu faço? E aí você pode rechaçar isso, ou você pode aprender uma coisa nova. Você fala, bom, então isso é uma possibilidade de reação também, e de atuação no mundo. Não é, não quero lidar com isso, porque é ameaçador, porque eu não entendo. Então, como é que você faz? Então, enfim, dizendo isso para dizer que, tanto no campo do setting terapêutico mesmo, analítico, você está inaugurando uma nova forma de relação, como no mundo a gente pode inaugurar novos aprendizados o tempo inteiro, novas referências, porque a gente precisa dessas novas referências para conseguir responder de outras maneiras, entende? Isso é muito importante, assim. E isso, então, a arte, né? A arte de modo geral, as conversas, todos os estímulos que estão aí pra gente, que a gente tende a passar reto por eles, né? Direto. Então a gente tende a ver os mesmos filmes, com os mesmos finais, ter as mesmas conversas com as mesmas pessoas, olhar as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares e por aí vai. Como é que a gente faz para criar novas referências? Isso é muito importante, muito mesmo. Então, trazer da inconsciência para a consciência e criar novas referências. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Espero que eu tenha sido claro, tá? Me digam aí o que vocês acham. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, quem sabe. Comentem aí embaixo, leiam os comentários são incríveis, os comentários são novas referências sempre. E eu agradeço muito por isso. E amanhã a gente continua, me manda perguntas por aqui por baixo ou pelo direct do Instagram. Amanhã a gente continua com mais uma questão, mais uma tentativa de abrir novos campos, tá? Obrigado, gente. Bom dia pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.